A lição de hoje vem tratar novamente do primeiro capítulo do Evangelho de João. O primeiro capítulo de João, irmãos, vai ser objeto de estudo na eternidade. E é objeto de estudo hoje, porque o primeiro capítulo de João apresenta o Senhor Jesus Cristo como Criador, apresenta o Senhor Jesus Cristo como Redentor, como a luz que esclarece como é Deus. Nesse primeiro capítulo, irmãos, nós aprendemos sobre a divindade de Cristo. E começando no primeiro verso de João 1, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ao utilizar esse termo verbo para se referir à divindade, para se referir a Deus, João estava se aproximando da cultura grega, que considerava, a filosofia grega considerava o termo verbo como um mediador divino, o verbo como um mediador divino. Ele já estava apontando para o evangelho aos gregos, para que eles se aproximassem do Salvador, Senhor Jesus Cristo. Continuando no capítulo 1, quando chega no verso 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Bem, irmãos, o que é? O verbo se fez carne, habitou entre nós. Outra tradução da Bíblia diz assim: ele montou a sua tenda. Ele veio aqui a essa terra, irmãos, morar conosco, morar com seres humanos, para mostrar como é Deus. Nesse aspecto, ele era um professor residente, que veio aqui para mostrar como é Deus, para esclarecer como é Deus. O capítulo ainda fala sobre o testemunho de João Batista, João Evangelista falando de João Batista. João Batista diz que o Senhor Jesus testificou da luz, ele era a verdadeira luz. Veja no verso 27, ou melhor, no verso 9, João 1:9. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. João dizia que estava chegando no mundo, na plenitude dos tempos, a luz verdadeira que ilumina todo o mundo. Nesse aspecto, iluminação, irmãos, podemos considerar como um ensino. A luz verdadeira viria ensinar a todo o mundo. No verso 27 de 1 João, vemos outra declaração. Este é aquele que vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. João estava dizendo assim: quem vem após mim é tão superior, é tão grandioso, que eu não tenho não posso nem desatar-lhes as sandálias, não posso nem fazer o serviço mais humilde para ele. Mas ainda, irmãos, no verso 29, na ocasião do batismo de Jesus, João disse o seguinte, verso 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que todos os sacrifícios apontavam, o Cordeiro definitivo, o maior Cordeiro, o único Cordeiro eficaz para perdoar os pecados, para eliminar os pecados daqueles que crescem nele. Mas ainda no verso 34, outra declaração de João Batista: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então veja, irmãos, o apóstolo João, falando aqui sobre João Batista, mostra diversos versos onde que atestam a divindade do Senhor Jesus. Mas veja agora o verso 38, o que aconteceu. Os dois discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. Os discípulos de João Batista agora, dois deles passaram a seguir a Jesus. No verso 38, diz assim: Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou: o que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras? E na Bíblia, depois de Rabi, está entre parênteses, que quer dizer mestre.
eles consideravam Jesus mestre. O melhor mestre para ensinar sobre Deus. Aquele que ilumina, esclarece, a luz que esclarece, a luz que clareia. Ele veio então. Mas veja, irmãos, no texto de João 14, diz assim que ele era unigênito do Pai. Quando a gente fala de ensino, irmãos, especialmente quando falamos de ensino de idiomas, a gente pensa assim, é bom ter um professor nativo. Eu quero aprender inglês, seria bom aprender inglês com alguém que vem da Inglaterra ou alguém que vem dos Estados Unidos, porque é nativo, ele sabe melhor as características do idioma. Nesse sentido, irmãos, eu pensei, quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus era o unigênito do Pai, aquele que era único, que vinha do Pai, uma genética especial, unigênito do Pai. Ele veio, irmãos, um professor nativo, um professor que veio do céu, um professor que veio da criação, para nos ensinar sobre Deus, para mostrar a natureza do caráter divino. Como já estudamos, o caráter divino havia sido deturpado por Satanás. Deus é tirano, Deus é cruel, Deus quer matar. E agora o Senhor Jesus vinha mostrar, vinha personificar a Deus, mostrar que Deus é um Deus de amor, um Deus que quer salvar, um Deus que veio a esse mundo. Veio a esse mundo para salvar. O Sr. White diz no livro, na revista Sinais dos Tempos, de 10/7 de 1886, a seguinte frase: o maior mestre de todo o mundo que o mundo já conheceu. Esse mestre, irmãos, era Deus. Era Deus encarnado aqui na figura do Senhor Jesus. Era um mestre nativo da divindade, irmãos, que veio aqui nos ensinar sobre o verdadeiro caráter de Deus, sobre a verdadeira intenção, sobre as intenções de Deus. E quais são essas intenções, irmãos? Salvar a mim e salvar a você. Por isso, irmãos, que a mesma Sra. White diz que o plano da salvação, a encarnação do Senhor Jesus Cristo, será objeto de estudo pela eternidade. E eu quero estar lá, irmãos, na eternidade para estudar junto com vocês. Quero que vocês estejam lá também, para juntos estudarmos sobre a divindade, sobre a encarnação, sobre a graça de nosso Senhor Jesus Cristo.